Fala, time! Começando mais um episódio aqui do FGCast, o podcast da agência FG, no qual abordaremos assuntos super relevantes para o nosso negócio, nosso mercado e o desenvolvimento profissional e pessoal dos nossos colaboradores. Eu sou Poliana Mitali e hoje falaremos sobre um tema que está muito em alta nos dias atuais, que são as IAs. E vamos desvendar aqui o potencial que elas possuem para aumentar a nossa produtividade no dia a dia de trabalho. E para isso contamos com a participação do nosso colaborador aqui, Leonardo Lopes, do Departamento de Atendimento da FG. Seja muito bem-vindo, Léo. Obrigado. Que tem postado bastante nas redes sociais internas da FG, né? Sobre o assunto. Isso é muito legal, então por isso que surgiu aí esse convite aqui pro Léo, e ele ficou muito feliz também. Então se apresenta pra gente, Léo, por favor. Então, pessoal, eu sou o Léo, time de atendimento aqui da FG. Acho que a maioria aí já me conhece, se não todos. Tenho estudado bastante aí a respeito desse tema, inteligência artificial, tem despertado muita curiosidade, tenho acompanhado algumas pessoas que postam conteúdo a respeito desse tema, tenho feito alguns cursos também e acho muito interessante como isso tudo, né, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas como isso tudo pode ajudar muito a gente no nosso dia a dia, tanto no trabalho quanto em casa, com tarefas do cotidiano. Vamos lá que esse papo vai ser muito legal. Eu tinha visto também, né, pra gente começar a conversa aqui, também fui fazer minha pesquisa, né? Em 2023 foi considerado o ano da inteligência artificial, né? E o ChatGPT aí trouxe toda essa falação, né? Então foi divulgado ali no final do ano passado o ChatGPT e nos 3 primeiros meses iniciais ele já tinha mais de 100 milhões de acessos, o que é incrível, né? E isso daí muitos pesquisadores falaram que não tinham acontecido, né, em outros sites ou softwares da área mesmo, já lançados anterior, e deixou claro pra gente o quanto as inteligências artificiais estão mais próximas de nós, né, e acima de tudo acessível, pois a gente só precisa de um PC e de acesso à internet, né? Então fala aí pra gente, Léo, tipo a história da IA, já que você pesquisou bastante, né, benefícios, então deixa a gente falar desse assunto. Isso, primeiro eu acho bem legal isso que você falou, né, de em apenas 3 meses aí o ChatGPT alcançou aí 100 milhões de usuários, né, de acesso. A gente, cada vez que lança um novo trend, assim, um novo hype de tecnologia, vai sendo cada vez mais rápido, né, o consumo dessa tecnologia. A gente teve Facebook, que demorou alguns meses aí, depois Instagram, e agora a gente vê como que a inteligência artificial, né, já está, o ChatGPT, né, mais especificamente, já alcançou aí esse patamar tão incrível, vamos dizer, né, de 100 milhões de acessos em apenas 3 meses. Mas assim, a inteligência artificial, ela já está presente no nosso dia a dia, né? Há muito tempo, acho que a gente acabava não percebendo ou não dando tanta importância por conta, né, de não ter acontecido ainda esse boom do ChatGPT que despertou a gente para isso, né? Mas a inteligência artificial já está, né, no nosso dia a dia, desde a Netflix, quando ela recomenda ali o que a gente, né, já está acostumado a assistir, as assistentes de voz ali, a Alexa, né? Sim. A Siri também, o assistente do Google, enfim, até mesmo o robô aspirador, né? Ele tem uma inteligência artificial ali nele para não ficar batendo nas coisas, para não cair da escada. O Instagram mesmo faz isso, né? Exatamente. A minha Netflix eu não aguento mais de tanto dorama que eu assisto, ela só me indica dorama, então eu tenho que entrar às vezes no perfil do meu namorado para poder achar alguma coisa. Então, no caso do Instagram, né, o próprio Google também, o algoritmo é inteligência artificial, né, mas sim, coisas muito básicas, igual essa tecnologia de robô aspirador, que praticamente muita gente já usa, para ele não ficar batendo ali toda hora na parede ou não rolar a escada abaixo, ele tem um sensor ali, uma inteligência, ele vai mapeando ali a tua casa, né, para saber os caminhos que ele tem uns que tem até som, né? Exatamente. Você tem que coloca som e que você aciona ele de onde você estiver, você aciona para ele começar a limpar em casa, coisa surpreendente. E assim, para explicar um pouquinho o que é a inteligência artificial, nada mais é do que um sistema, né, um conjunto, existem vários tipos diferentes, né, tem aprendizado de máquina, isso aí é um pouco mais profundo, né, eu acho que não cabe a gente aqui, a gente vai se aprofundar muito, existem alguns tipos de inteligência artificial, mas são sistemas ali que recebem uma quantidade de dados, né, para poder aprender, e eles conseguem, em cima daquele dado que já foi inserido ali nela, ela consegue desenvolver, por exemplo, esses sistemas como o ChatGPT, já consegue conversar com as pessoas, sugerir, responder perguntas, enfim.
né? Basicamente é isso. Vamos começar aqui, né, a famosa polêmica, né, em relação às IAs, que é se elas vão ou não acabar alguns empregos, né? Eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, porque é um dos tópicos da nossa conversa aqui, que é fazer com que nós vejamos ali o lado positivo das IAs, né? Porque, acima de tudo, elas vão vir aí para agregar muito ao nosso dia a dia. Mas também tem essa polêmica, e eu achei muito interessante trazer uma fala de um professor da Universidade de Nova York, né? Scott Galloway. Muita gente já deve ter ouvido falar dele, eu já li vários artigos, porque ele é desse ramo de tecnologia. Ele é um professor super influente, já participou de várias séries da Netflix que eu vi também falando sobre o assunto. E para deixar aqui uma reflexão mesmo e para servir de embasamento para o nosso bate-papo, que ele falou a seguinte frase, né? A IA não vai tomar o seu trabalho. Alguém que entende de IA pode tomar o seu trabalho. Torne-se bom nisso. Que é o que a gente vai falar aqui, é sobre a produtividade, né, Léo? Como o profissional ele pode se capacitar, estar preparado para essa inovação e se tornar um profissional completo, diferenciado e que não seja um profissional que, com o passar do tempo, vai se tornar um profissional descartável, né? Se ele souber da inteligência, se tiver uma boa destreza ali da inteligência, assim como o BI e vários, né, departamentos que surgiram aí para inovar. Se o profissional manjar disso, com certeza ele não vai ser eliminado, né? Sim, não vai ser descartado. Então, como você falou, né, Polly? A gente não pode enxergar a IA como uma vilã, ali, uma ameaça para o nosso emprego. Ela é exatamente isso, mais uma skill que a gente vai ter que aprender, assim como análise de dados, né? A gente precisa aprender a analisar dados. E várias outras ali, independente, né, cada setor ele tem skills que vão se desenvolvendo e novas habilidades que precisam ser aprendidas. A IA também é mais uma delas. Porque, assim, eu acredito que sempre, ou pelo menos por um bom tempo, a gente vai precisar ter pelo menos o refino, a revisão humana, né? Para poder averiguar se aquele trabalho ali que foi feito pela inteligência artificial é verídico, sem credibilidade. Então, até já uma dica, né? Nunca copiem e colhem exatamente o que o ChatGPT colocar para vocês, porque ele tem uma base de dados limitada e vai, pelo menos a versão gratuita, né? Que não é ligada à internet, ele tem uma base limitada de dados até 2021, não lembro o mês exato. Mas se você perguntar coisas atuais, ele mesmo vai te responder isso, que ele não sabe dizer, porque o conhecimento dele se limita até aí vai dar a data, né? Não lembro o mês de 2021. Sempre para mim vai ter esse refino, essa revisão que precisa ser levada em conta. E assim, exatamente como várias profissões já se extinguiram também, né? Desde a Revolução Industrial. Antigamente precisava de um monte de gente numa linha de produção, né? Tem até aquele filme do Chaplin, né? Que é muito Tempos Modernos, que é bem interessante. Depois a quantidade de pessoas que eram necessárias para fazer um determinado produto foi diminuindo. Então, assim, profissões foram deixando de existir, assim como outras profissões surgiram, né? A gente não tinha, uns anos atrás, a profissão de analista de dados. A gente não tinha até alguns anos atrás a profissão de mídia, né? De tráfego pago. Então são profissões que vão surgindo e como eu creio que muitas outras profissões também vão surgir, assim como uma que eu já vi recentemente, que era criar prompts de comando para o ChatGPT. Sim. Né? Não é exatamente um redator, porque você precisa entender um pouco de psicologia humana, de comportamento, né? E também da relação em si, para criar os comandos exatos ali para o ChatGPT executar determinada ação. Engenheiro de prompt. Então, assim, são profissões que estão surgindo, assim como outras vão terminando. E, assim, as habilidades básicas, né? Tipo, é uma skill nova que eu preciso aprender. Mas para ficar bom nessa habilidade, né? Primeiro estudo que eu acho que a pessoa precisa ter é a curiosidade e disposição para aprender. Sim. Né? Pesquisar, porque é muita informação nova. São centenas de ferramentas de inteligência artificial que estão surgindo. A gente vai ver algumas delas daqui a pouco. Curiosidade, então, disposição, você ser um pouco antenado em tecnologia, né? Ter os conceitos básicos ali de tecnologia. Acho que uma noção básica de inglês também é importante, porque muitas dessas ferramentas novas
novos estão vindo em inglês, né, a princípio. Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças, então é mais a vontade, eu acho, de aprender. Da autoliderança, né? Igual a gente sempre fala aqui, né? É uma das coisas que a gente fala muito, principalmente na avaliação de desempenho, faz parte, né, de uma das nossas competências, que é autoliderança, autodesenvolvimento, né? Exatamente. Se o profissional não tiver isso, realmente, para muitas das coisas, não só de IA, né, ele vai virar ali, com o tempo, um profissional que realmente vai começar, talvez, a ser um profissional descartável, né, por outras ferramentas, né? Trazendo até esse cenário de produtividade, né, Léo, que você falou, com alguns departamentos, tipo design, UX, programação, redação, atendimento, SEO, BI, como que isso tudo tá ligado também, não só às IAs, mas também há muito uma palavra que a gente fala, tipo rentabilidade, resultados, performance dos nossos profissionais, né? Como isso tudo tá ligado à IA? Eu acredito que a IA chega para somar pra gente, assim, em todos esses setores, né, de algumas formas diferentes. Acho que na geração de novas ideias é uma ferramenta muito importante, principalmente o ChatGPT, né, que a gente já usa, que é a mais conhecida aí, que a maioria do pessoal da agência já deve usar de alguma forma. E também na execução de tarefas que são muito repetitivas, para a gente poder ter um tempo ali para se dedicar mais na parte de estratégia, por exemplo, né? Então você programa uma determinada ferramenta para fazer um trabalho que é mais repetitivo, enquanto você libera seus parte da crítica, né? Isso depende da gente mesmo, da estratégia, isso é muito importante. Aqui mesmo no RH, né, para trazer para emblemático que a gente está falando, a gente utiliza muito o ChatGPT, né, porque eu acho que dessas ferramentas, de todas essas plataformas de AI, a mais que ficou tão mais próxima da gente, igual a gente falou desde o início, né, então a gente já fez até algumas apresentações aqui na própria FG mesmo, de cada liderança apresentar como que ela está usando, né? Legal. Isso foi muito legal, porque motiva também o profissional a ir atrás, né? Igual a gente falou, a ir atrás para conhecer a ferramenta, para se capacitar de trazer, começar a trazer, inserir ela no dia a dia, né? Aqui no RH mesmo, a gente usa bastante para coisas como você falou mesmo, tirar aí da parte de que são repetitivas, né? Atividades que levam, por mais que sejam repetitivas, levam bastante o nosso tempo. Levam 30 minutos, 1 hora, né? E quando você vai ver, já foi metade do seu dia, né? A gente utiliza aqui muito para descrição de vagas da FG, então ele traz essa pegada criativa. Você pode até colocar no prompt lá, igual você falou, traga uma pegada criativa para uma descrição de vaga para o cargo tal. E ele traz uma pegada muito mais descontraída. E ele até, foi muito louco assim, que teve uma vez que eu coloquei, ele até entendeu como se fosse de uma startup, porque quando é criatividade, ele mesmo já fala, deve ser uma startup aqui passa. E aí depois quando eu fui inserir outras informações, perguntando outras coisas e fui falando que era uma agência de marketing, aí foi entender, ele já foi ficando muito mais inteligente e falando assim, para uma vaga de agência de marketing, então ele já entendeu o que a FG seria uma não uma startup, assim, foi muito interessante. Até nessas conversas, né, os chats que a gente tem ali dentro do ChatGPT, exatamente isso que é o aprendizado de máquina que a gente fala, né? Você colocou ali uma primeira ideia que ele interpretou de uma forma, mas na mesma conversa ali você continuou e foi explicando, colocando outras informações, ele teve a capacidade de entender que não era aquilo exatamente que ele interpretou no início. Sim, aprende com a gente, vai aprendendo, isso é muito legal. A gente utilizou também muito para ideias de PDIs, também é muito interessante até para os colaboradores da FG, às vezes tem dúvida, eu quero me aperfeiçoar nessa competência que eu não estou tão boa, mas eu não sei como que eu posso talvez aperfeiçoar. Joga no ChatGPT, ele vai te dar várias ideias de PDIs, até para a liderança também, às vezes quando não tem tanta ideia, né, de como pode aperfeiçoar aquela competência. Mantém a gente atualizada de muitas plataformas do mercado, então é muito interessante. Você coloca quais as melhores plataformas de ponto eletrônico. Ela traz as principais, falando todas as diferenças, benefícios entre eles, então é muito legal. Sim, aí só uma ressalva, entra aquele ponto que eu falei, se você estiver usando a versão gratuita do ChatGPT, ele vai cuidar de ferramentas até 2021 só. Verdade. Se tiver lançado alguma outra nesse período, aí ele não vai considerar.
né? Então, assim, existe a versão paga, né, que é o 3.5, já tem o 4, que inclusive é conectado com a internet, então ele dá ali uma gama muito maior de possibilidades para a gente usar a ferramenta em si, mas precisa ter sempre essa observação quando vai usar a ferramenta gratuita. Mas todas, tipo aquela... tem a Mônica, né, que eu acho que é do Chrome, né, que é a IA do Chrome, se chama Mônica, se não me engano, eu instalei. Ela também é limitada também, né? Como ela é gratuita, ela é limitada também, ou seria... Eu não sei dizer essa Mônica especificamente, mas, por exemplo, tem o Bing, né? Que é o novo Bing. Não, o Bing é porque a Microsoft comprou a ações da OpenAI, né? Sim. Então, eles incluíram o ChatGPT dentro do Bing e deram o nome ali de novo Bing. Ele traz referências, inclusive, das coisas que você... Isso eu achei muito interessante, muito interessante, porque às vezes você quer se aprofundar e ele te traz um resumão, óbvio, né? Você quer se aprofundar naquilo, você entra no artigo que tá. Isso eu achei sensacional. É um dos que eu mais achei inteligentes também. O do Bing, né, da Microsoft, muito inteligente. Teve outro também que a gente baixou até procurando saber, né, aqui pros departamentos, da Startse, que é um aplicativo. Você baixa o aplicativo e você joga bem. Muito legal também, mas ele não traz os artigos que eu gostei pra caramba no Bing. Mas tem uma parte aqui do RH que eu trago até com aquela reflexão do que você falou, e muita coisa a gente tem que ter esse olhar humano. Nunca vai ser deixado de lado o olhar humano diante de uma máquina, que é a parte que muitas empresas utilizam voltado para recursos humanos, né? E há como triagem de currículos, fazem entrevistas, então utiliza dentro dos programas inteligência artificial. E pelo menos a nossa opinião aqui do RH da FG, eu mesmo não concordo muito com utilizar a IA para esse ponto. Você pode trazer vieses de comportamento, você pode trazer um certo preconceito também, porque com certeza a inteligência artificial não vai ter esse contato humano, não vai ter essa noção, né, de preconceito, de raça, de etnia, essas coisas é muito complicado. Acabaria não sendo mais recursos humanos, né? Exato. Recursos artificiais. Exatamente. E aí eu vejo o quanto tem empresas muito famosas que justamente algumas pessoas não recorrem a elas exatamente por isso, assim, porque tem essa pegada de muita inteligência artificial, que é uma coisa assim que eu não concordo muito, eu acho que tira muito, sabe? O tato humano precisa disso aí, principalmente a parte de recrutamento. Legal, né? Muito. Concordo. Eu acho até, por exemplo, nessa questão do que a IA pode ajudar a gente, né, nas tarefas do dia a dia em relação à FG, tem até um próprio exemplo de uma ferramenta que eu trouxe e algumas pessoas já estão utilizando, que é a TLDV, é TL.dv, que é uma ferramenta tipo o Loom, que a gente tem para gravação, né? Só que ela já transcreve tudo que você está falando, ela vai transcrevendo. Então, por exemplo, não precisa ninguém ficar anotando o que está sendo falado na reunião. Nossa, otimiza muito bem. Exatamente. Então, você pode, por exemplo, se tem uma pessoa ali que está preocupada em anotar, às vezes ela percebe um ponto importante que ela anotou, mas logo em sequência estão falando outra coisa mais importante, mas que ela está anotando e ela não percebe. Perdeu o bom palhaço também. Então, depois que finaliza a relação da reunião, você vai, pega a transcrição toda, por exemplo, se estamos nós dois conversando aqui e eu estou usando essa ferramenta, vai escrever exatamente assim, quando eu falar, ele vai botar meu nome. Aí o que eu falei. Aí você fala, vai botar Leandro. Aí falou. Aí a gente sabe o que cada um falou na reunião. É claro que assim, dependendo da velocidade que a gente fala, vai ter um erro de português, alguma coisa ali que você pode ajustar e revisar sem nenhum problema, né? Sempre vai precisar ter ali a revisão humana. Nossa, mesmo muito legal. A gente vai até passar, gente, para vocês depois aqui, né, os links das ferramentas que a gente tá falando aqui no decorrer do podcast, né? Depois a gente o Léo vai falar sobre várias ferramentas, exatamente, né? Ele tem um conhecimento e a gente vai deixar o link e tudo para acessar, ficar conhecendo um pouquinho mais, né? Mas essa necessidade, né, que existe da IA está focada, não necessariamente a gente foca num chat GPT, por exemplo. Nem tudo vai ser um chat GPT, né? Porque o que eu vi ao longo de algumas pesquisas que eu fui fazendo, assistindo algumas lives falando sobre, né? Eu vi assim que muita gente fala, mas eu não sei mexer no chat GPT. Nossa, até porque eu acho que por isso que veio analista de prompt, né? Veio uma pessoa específica para isso, porque às vezes é muito complicado, né? Você saber perguntar pro chat, você tem que ter um jeito. Às vezes eu vi assim muito quando você coloca ele como uma pessoa, digamos assim, da ação, tipo, seja um analista fazendo tal coisa.
coisa, ele entende mais, né? Isso, eu tô fazendo um curso bem legal, participando de uma comunidade, na verdade. Até indico que vocês seguirem no Instagram, é UX Spider, UX Spider. A gente até troca até posta algumas coisas lá no canal do Instagram lá da FG, às vezes o pessoal compartilhar e tal. Ele ensina a gente lá algumas formas de, por exemplo, se você quer aprender alguma coisa que é difícil, você coloca o tema que você quer aprender e fala, explique a astronomia como se fosse para uma criança de 5 anos. E aí ele simplifica muito o que tá falando ali. Aí fala básico, assim, sol, estrelas, cada estrela tem a sua luz própria, né? Então, assim, tem alguns hacks, né, que a gente chama, que ajudam a gente a tirar uma performance melhor do ChatGPT. Mas a primeira coisa que você tem que ter em mente quando vai usar o ChatGPT, se você não tiver um objetivo, você vai ficar perdido, vai achar que não vale pra nada e nunca mais vai usar. Exatamente. Se você chegar ali e falar, eu vou usar o ChatGPT, mas, tipo, eu não quero fazer nada específico, você vai começar a perguntar umas coisas que não tem nada a ver. E é o que acontece com os meus amigos. E a gente tava falando sobre isso. Nossa, lá na empresa a gente tá procurando saber pra caramba sobre, né, colocar nas nossas atividades. Aí já vem aquela, não, imagina, vou colocar isso nas minhas atividades, vai ficar muito robotizado. Aí o outro, eu nem sei, tentei perguntar, ele não entendeu nada, não voltou nada com nada. Eu falei assim, gente, que tem um jeito, né, de perguntar. E aí foi quando a gente entrou muito nos prompts, saber perguntar, juntar uma frase, cada ter uma ação, né, se colocando ali com o principal. Então, mas eu vejo assim, por exemplo, planilha, nem tudo vai ser o ChatGPT, né? Tem IAs, né, voltado para planilha. O ChatGPT ligado à internet, a versão 4, ele ajuda com planilha também. Ele é bem mais evoluído, vamos dizer assim, né? Bem mais inteligente do que a versão gratuita. Mas existem vários tipos de inteligência artificial para imagem, por exemplo. O ChatGPT não vai te ajudar com imagem. Até mesmo existe uma outra ferramenta da OpenAI, que é a DALL-E, né? Isso eu vi, achei incrível. Incrível. Tem o Midjourney também, que é uma das mais famosas aí. Uma coisa que você pode, por exemplo, usar o ChatGPT na criação de imagem é você pedir para ele criar um prompt para você usar no Midjourney, por exemplo. Então, assim, em inglês, porque geralmente as imagens geram melhor quando tá em inglês. Isso, falando tá em inglês. Então, você pode usar o ChatGPT para ele escrever da maneira correta o prompt que você quer para gerar uma imagem e outra inteligência artificial. Nossa, eu vi uma de imagem, agora eu não lembro o nome, mas eu acredito que foi a primeira que você comentou. Fala assim, quero uma imagem, aí ele colocava tudo que ele quer, um cachorro na praia e tal. E, mano, tipo, surpreendente. Essa aí, existem algumas muito boas. O Midjourney é uma das principais, né? Tá todo mundo usando. Tem uma que é minha xará também, que é Leonardo.ia, inspirado em Leonardo da Vinci, né? Esse DALL-E também é inspirado em Salvador Dalí, né? DALL-E. Tem inúmeras de imagem, principalmente. Então, assim, a gente pode utilizar a inteligência artificial para analisar grandes volumes de dados, né? Por exemplo, no nosso dia a dia, o pessoal de BI, para análise de dados de mercado também. Tem algumas ferramentas de SEO bem interessantes, né? Então, a UX também, a gente consegue ter algumas ferramentas que vão otimizar bastante ali o tempo, né, do pessoal que trabalha nessa área. Então, recomendação de produtos, a gente até já trabalha com algumas ferramentas nesse sentido com os nossos clientes, né? Aquelas ferramentas de recomendação de produto no final da página ali, baseada em inteligência de aprendizado de máquina de acordo com a visita da pessoa no site. Então também tem alguns tipos de recomendação diferentes. Então isso já é uma inteligência artificial também básica que a gente já utiliza. Você tem ideias, assim, que você pode passar pra gente das ferramentas mesmo pra cada um, assim, que a gente depois elenca, colocar os links de cada uma das ferramentas, mas o Léo trouxe vários aí através dos estudos dele, né, pra indicar pra gente, porque aí cada área vai vendo que tem mais a ver com a sua área, né, e buscando saber, se interessando, indo atrás mesmo, que aí a gente volta realmente para o ponto inicial da nossa conversa, que é o profissional correr atrás pra entender sobre a ferramenta e não ficar para trás de tudo isso.
isso daí? Fala pra gente. Então, eu separei algumas ferramentas aqui que pode ajudar, né? Então, por exemplo, na parte de design, né? Time de criação. Tem o Adobe Photoshop Beta novo, né? Que ele te ajuda a gerar imagens, completar imagens, por exemplo. Você bota a imagem da metade de um cachorro. E aí você seleciona o restante da imagem em branco e ele vai e completa aquele cachorro para você. Tem diferentes usos aí que você pode fazer com essa ferramenta. Aí, como eu já falei, tem o Midjourney e o DALL-E, que são mais usados aí para geração de imagens do zero, né? Você escreve ali o que você quer. Tem o Stable Diffusion também, que é o mesmo princípio. E tem a Chroma, que é para paleta de cores. Ele já te ajuda automaticamente a definir paletas de cores de uma forma bem simples, bem intuitiva. Ali você consegue ver que cor combina, né? Para você quer fazer uma logo, por exemplo, desenvolver uma logo nova, uma marca, você tem ali as paletas que já trabalham juntas. Para UX, a gente tem o Wizard, que é uma ferramenta que em poucos cliques você consegue criar um aplicativo, por exemplo. Você diz ali o que você quer. Eu quero um aplicativo de entrega de comida, ele já vai fazer todos os layouts de todas as páginas para você. E aí você pode ir melhorando ali, por exemplo. Aí tem Maze, tem Flowmap, The Build, Sketch to Code, todos eles a gente vai botar aqui depois o link. E aí o pessoal de UX, se quiser se aprofundar, assim, talvez tenham até algumas ferramentas que eu vou falar aqui, né, que quem é da área já conhece, já usa, por exemplo. Sim, com certeza. Né? Mas tem algumas aqui que podem ser novidades para vocês, então a gente vai deixar o link aqui na descrição do podcast, tá? Para desenvolvimento, tem o próprio ChatGPT, né, que ele te ajuda a criar códigos também. GitHub Copilot, né, copiloto GitHub. É como se fosse um outro programador que te ajuda a programar. Tem um tipo de programação que é pairs, que eles chamam, que são dois programadores. Um fica ali de copiloto, que é exatamente o trabalho que essa ferramenta faz. Tem App, Py Website, Tab9, Sync, Mentlify e Code Whisper. Então, são algumas ferramentas aí também que vocês podem dar uma pesquisada e, assim, vocês vão descobrir muito mais como essas ferramentas podem ajudar no dia a dia de vocês do que eu, por exemplo, que não sou da área de desenvolvimento. Verdade. Né? Então, assim, a gente pode ter curiosidade, né? De entrar numa ferramenta, buscar ali, entender mais, joga no YouTube, ver uma pessoa talvez falando um pouco sobre aquela ferramenta, mas nada melhor do que o próprio profissional mesmo daquela área ali já vendo como vai utilizar, né? Exatamente, porque, por exemplo, se eu entrar numa IA dessa de desenvolvimento, vai ser como se fosse alguém que não tem nenhum objetivo entrando no ChatGPT, não vou saber. Então, assim, para redação, a gente tem também o próprio ChatGPT, tem Clarice AI, né, que é uma ferramenta brasileira inspirada na Clarice Lispector também. Tem Copy AI, tem WordTune, Copysmith, WriteSonic, Jasper AI. Além disso, também para atendimento, a gente utiliza o ChatGPT, né, que é uma das mais conhecidas, o TLDV, que é essa ferramenta de gravação das reuniões que ela já transcreve automaticamente. Tem também o Fireflies, o Analytics 2 Go, a Vi, são todas ferramentas que podem ser usadas no nosso time de atendimento no dia a dia. Para tráfego pago, a gente tem o Rose.com e o Pareto.io. Para SEO, tem DeepCrown, Growthbar, Jasper AI e o Surfer SEO. Para planejamento, ChatGPT e o Rose.com também. Para BI, a gente tem o Wordsmith, o Rose.com, PDF.ai, Semantics, IBM Watson, Adobe Analytics, Jaspersoft, DataSite e Excel Formula Bot. Tem bastante para a área de inteligência. Para RH, ChatGPT, PandaPair, Mones RH, Jobs AI, Talmundo, Tala e Career.ai. E finalmente no comercial a gente tem o Salesforce Einstein, o Wand, né, Wand, que é com W, o Cortex e o Regi.ai. Para Motion, a gente tem Flick AI, Synthesia, Rephrase, né, com PH, Rephrase.ai, Lumen 5, InVideo,
FlexClip e Steve AI. Então, essas ferramentas de vídeo também vão dar uma ajuda muito boa, vão adiantar bastante, vão ajudar a ter uma produtividade muito maior na criação de vídeos. Que é o que a gente fala, né? Um profissional, ele não vai ser descartável, né? Exato. Isso vai ajudar muito na produtividade. Imagina você ter uma máquina que te ajuda ali a te dar um caminho do que você já vai fazer, que é o que eu já vejo com o ChatGPT, que é muito simples, até comparado com todas essas outras, né, que você falou. Eu vejo o quanto ele otimizou o nosso tempo aqui no RH. Então tem coisas que eu já não passo mais 30, 40, uma hora, né? Porque aí ele já me ajuda. Logicamente, igual você falou, ele às vezes ele vai vir meio robotizado, né? Vai vir com umas coisas nada a ver, mas ele te traz um caminho. Acho que esse é o ponto, sabe? Ele te traz um caminho. Qual o norte que eu posso seguir para fazer essa ação? Sim. Essa dinâmica não vai dar aqui, mas ele me trouxe um caminho que se eu mudar para tal coisa vai dar super. Então, assim, é meio que saber utilizar a ferramenta também, né? Abrindo até um parênteses aqui, né? Tem uma frase também, se não me engano, é do Einstein, que ele fala alguma coisa assim, que o futuro não é de quem tem todas as respostas, mas de quem sabe fazer as perguntas certas. Então, casa exatamente com isso do ChatGPT e da inteligência artificial. Se você não souber que é um dado, você não vai saber extrair potencial daquela ferramenta. Exatamente. Saber utilizar os recursos, né? E entender a plataforma é muito importante. Isso aí. E tem uma novidade, né, gente, aqui, que eu soube em primeira mão, que o Léo está escrevendo um livro, né, sobre IA, né, Léo? Então surgiu tudo aí através dessa sua curiosidade, né? Exatamente. Na verdade, está em produção, né, o livro. Eu tentei terminar ele até a data de hoje, mas as últimas semanas aí foram corridas, então, mesmo com a ajuda da inteligência artificial, não deu tempo. Até o Léo utilizou a inteligência artificial. Exatamente. Então, assim, é um livro que fala sobre inteligência artificial, mas especificamente na área de atendimento ao cliente, né? Que é a área que eu trabalho aqui na FG. Então, assim, em cocriação com o ChatGPT, né? Então, a gente vai fazendo perguntas ali, vai se aprofundando nos temas, vai completando, vai pegando outras referências. Tá mais de metade dele pronto aí já, mas é mais um e-book, não é um best-seller, né? De 600 páginas, mas acho que umas 100 páginas aí. Imagina, vai ajudar pra caramba no departamento, né? Já vai deixar, entra um novo colaborador e você já passa esse e-book ali, já deixa ele a par. Nossa, muito interessante, muito interessante. No FGCast de hoje, a gente falou sobre os benefícios das IAs na produtividade do dia a dia no trabalho. Falamos como os profissionais da agência FG podem explorar essas oportunidades oferecidas pela IA e falamos também de como a IA não deve ser vista como uma vilã, assim como a gente falou, né, uma usurpadora de empregos, mas sim como uma maneira excelente de otimizar as nossas atividades. E é isso, pessoal. A gente adorou ter esse bate-papo aqui com vocês. Eu tô super feliz que o Léo aceitou esse nosso convite aqui, trazendo esse tema tão interessante pra gente. Eu gostei muito. Eu fiquei muito empolgado desde o início que a Polly me chamou. Eu falei, acho que não tem momento melhor pra gente falar sobre isso, né? E saber como é que isso pode ajudar, essa ferramenta nova pode ajudar aqui internamente, né? No trabalho, no dia a dia do pessoal. E casa muito com tudo, né? Com a produção do e-book, com você se aprofundando, com você postando muita coisa, né? Internamente aqui na agência, que foi muito legal. A sua disposição mesmo, com o colaborador mesmo, de colocar e deixar todo mundo antenado, né? Podem esperar aí mais novidades. Sempre que eu encontrar alguma coisa que seja relevante aqui para algum time, né? Ou para a agência como um todo, vou compartilhar ali na feed, no Slack. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, se eu souber responder e o ChatGPT não souber responder, podem me perguntar que eu vou tentar ajudar vocês também. Não, é só chamar o Léo, que é a biblioteca, ele e o ChatGPT em coparticipação. E é isso, gente. Aguarde os nossos próximos episódios, né? Teremos muito mais coisa legal ainda. A gente vai trazer mais convidados, né? Beijos e até mais. Beijão, Léo. Obrigado. Valeu, pessoal.